Esta é a fachada da Igreja da Misericórdia de Arraiolos. A arquitetura discreta do templo não anuncia o verdadeiro tesouro que apenas se revela a quem entra na igreja. Grandes painéis de azulejo embelezam a nave e o cruzeiro da igreja, criando um ambiente de espiritualidade impressionante. Para crentes e para não crentes, esta narrativa convida à reflexão e propõe um compromisso com o que há de mais humano em todas as culturas e crenças. Os painéis aqui representados, portanto, as 14 obras da Misericórdia, começando a enterrar os mortos, remir os cativos, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, ensinar os ignorantes, consolar os tristes, vestir os nus, dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome, dar bons conselhos. Depois temos aqui o painel da esperança, caridade, fé e justiça. São os 14 painéis que representam as obras da Misericórdia. Esta riqueza de azulejaria numa pequena igreja alentejana tem tanto de inesperado como de marcante. Este conjunto de painéis de azulejos que é muito importante para a Misericórdia de Arraiolos, não só pela sua antiguidade, mas pelo estado em que eles se encontram. Portanto, estes painéis, daqueles que eu conheço, têm uma conservação muitíssimo boa e tem-nos sido referenciado por variedíssimas pessoas que visitam a nossa igreja, o que para nós realmente é muito importante. Esta obra de azulejaria foi instalada na Igreja da Misericórdia de Arraiolos em 1753, o que significa quase 3 séculos de apoio à fé dos católicos alentejanos. Não se conhece documentação que comprove a autoria dos azulejos. Contudo, muitos estudiosos atribuem a autoria dos painéis a Policarpo de Oliveira Bernardes, enquanto outros apontam responsabilidades ao lisboeta Domingos Almeida. Seja quem for, as arquiteturas fundeiras, a riqueza do tratamento de algumas personagens e a complexidade cênica revelam um pintor experiente, hábil e com profundo domínio da técnica. Em regra, normalmente, as instituições faziam o pedido, faziam a encomenda a um autor, neste caso a um pintor, ao António de Oliveira de Bernardes, um pintor ceramista, que acabava depois, com base na informação que tinha e até no contexto da própria instituição, depois dava um bocadinho largas à sua imaginação e aqui ele terá optado por este tipo de decoração e por este tipo de painéis figurativos, muito figurativos, porque quase todas as imagens têm muitas personagens. As personagens dos painéis são homens e mulheres sem atributos de santidade ou conotações bíblicas, o que remete os visitantes para o cotidiano da época. Os gestos e olhares das personagens foram pintados de forma a conduzir a atenção de quem observa para quem dá e quem recebe. E estes painéis penso que representam perfeitamente aquilo que são as obras da Misericórdia e que, de uma maneira geral, as Misericórdias seguem à risca e que conseguem passar dos painéis à vida real da população hoje em dia. Estes painéis foram concebidos como uma ilustração do trabalho das Misericórdias no século XVIII, mas a sua mensagem é intemporal. Nestas paredes a arte imita a vida, mas fora desta igreja são as Misericórdias quem faz da vida a arte de ajudar o próximo. Óbidos é uma das maravilhas de Portugal e um dos melhores exemplos de preservação de património arquitetónico medieval. Como em todas as terras com história, também em Óbidos a misericórdia local testemunhou a passagem do tempo e a obra dos homens. Na Igreja da Misericórdia, integrada no antigo burgo, guarda-se esta memória rara e valiosa da vida social de Óbidos. É conhecida como Roda dos Irmãos. Foi construída em madeira policromada e papel e serviria para sortear as responsabilidades da misericórdia entre os irmãos da comunidade. Mas a verdadeira função da roda está envolta em muitas dúvidas e alguma especulação. Tem interesse como documento, como uma peça que se utilizou e da qual globalmente não se sabe muito pouco do seu funcionamento. Por vezes, até há historiadores que defendem que ela
era colocada num sítio público onde a própria comunidade é que escolhia os cargos e os irmãos que iam gerir a misericórdia no respectivo mandato. Qualquer que tenha sido, em concreto, a função da roda, o certo é que ela guarda hoje, de forma exemplar, a memória do compromisso dos Irmãos da Misericórdia com os seus cidadãos de Óbidos. Como se pode ler nesta peça histórica, os cargos eram essencialmente uma responsabilidade caritativa alinhada com as obras de misericórdia: tratar dos presos, gerir os hospitais, assegurar as finanças. Alexandre Herculano dizia com alguma frequência que a história de Portugal não se podia fazer sem a história das misericórdias portuguesas. Claro que a história de Óbidos também não se pode fazer sem a história da misericórdia de Óbidos. E da história da vila e da sua misericórdia guarda esta roda muitos nomes, que ainda é possível ler no círculo exterior em camadas sucessivas de papel que seriam acrescentadas a cada sorteio. A falta de informação sobre o uso da roda dos irmãos em Óbidos não pode ser resolvida com exemplos de outros casos. Que se saiba, só existe outra peça idêntica em Portugal. Esta roda dos irmãos é uma peça raríssima que existe na Misericórdia de Óbidos e também podemos encontrar outra na Misericórdia de Braga. Não sabemos muito bem qual era a utilidade desta roda, por isso nós hoje consideramos quase como um documento. No entanto, o objetivo principal era escolher à sorte os irmãos que haviam de desempenhar certos cargos na Santa Casa da Misericórdia. A conservação do património histórico é uma prioridade para a Misericórdia de Óbidos. Tal como as muralhas protegeram a vila, os Irmãos da Misericórdia guardam os sinais do passado que explicam o sentido do presente.